Mojo Já. Fala galera, estamos começando mais um podcast Mojo Já, dessa vez aqui com o Márcio Fontana. Ele é expert em kettlebells, não só isso, mas ele treinou, ele é certificado da Strong First. Certificado pela Strong First e certificado pela empresa brasileira que é Arte da Força, que é um dos representantes aqui também, que trabalha com essa linha do Pavel em kettlebell. O Pavel Tsatsouline, né, que é sempre difícil de falar. E é basicamente o uso da técnica russa para um ganho de força. E aí, a gente vai entrar em vários tipos desse, né? Mas assim, a ciência tenta explicar essas coisas hoje de várias formas, sim, mas os russos aprenderam empiricamente. A gente costuma falar que nós do Ocidente, a gente primeiro busca a pesquisa para depois ir para a prática. Os russos, eles fazem e falam assim, isso deu certo. Se deu certo, então agora a gente vai estudar. Por que deu certo? Então eles usam uma lógica reversa à nossa. Eles sabem que quem faz aquilo ganhou muita força, ficou muito legal, ficou um atleta muito mais forte. Então, beleza. Então, para aqui, vamos estudar o porquê que ele ficou forte treinando aquilo. É uma falta de preguiça, né? Uma falta de preguiça para fazer. Mas, Marcelo, conta um pouco da tua história, como é que você entrou em contato com o kettlebell, qual que foi a primeira, o que atraiu a atenção nisso e depois no Strong First? Certo. Eu sou personal trainer, sou formado em educação física desde 2006 e eu estava já numa fase profissional que eu já estava buscando algum desafio novo, que nem eu costumo falar, alguma coisa para justificar para o meu cliente eu cobrar mais caro. Simplesmente não ser um cara que faz a mesma coisa que todo mundo. Sim. E senão eu ia acabar competindo por preço, não por qualidade de serviço. Diferencial. O meu diferencial. Aí eu comecei a pesquisar o que estava acontecendo de diferente no mundo, né? Pesquisando na internet, foi quando eu achei o kettlebell. Então eu vi diversos vídeos através do YouTube, achei interessante essa ferramenta, principalmente por ela ser uma ferramenta versátil, uma ferramenta simples de você levar. Então, para minha logística de atender o cliente na casa dele, para mim era muito mais fácil. Que ano foi isso? Isso foi em 2008 para 2009, quando eu comecei a pesquisar. E você entrou em contato com o kettlebell pela internet, não? Pela internet. Não com a ferramenta. Foi numa época que assim, ninguém nem sequer sabia que essa ferramenta aqui no Brasil existia. Tá. Aí foi quando eu encontrei, procurando curso, se alguém aqui no Brasil já falava sobre isso, tudo, foi quando eu encontrei o pessoal do Arte da Força. Tá. Isso em 2009, que através do Thiago Passos, que ele é um treinador da Strong First, que vem para o Brasil, ele mora em Nova York. E ele vem para o Brasil periodicamente, dá curso de kettlebell. E falei, beleza, vamos para cima, vamos ver o que é essa ferramenta. Foi sensacional a primeira experiência, foi assim, uma quebra de paradigma, uma quebra de mindset muito grande. E de lá para cá foi a ferramenta que eu venho mais me especializando, todo esse conceito, né, que envolve o treinamento com kettlebell. E qual que é o diferencial de treinar no kettlebell pela Strong First, assim, a cabeça? O fundador foi o Pavel, né? O Pavel. Qual que é o diferencial que ele tem? Da arte da força? Por que a força é tão importante? O kettlebell é uma ferramenta russa, tá? Então, durante muito tempo, na cultura russa, por causa da cortina de ferro, ela não era uma ferramenta que foi divulgada. Certo? Então as pessoas não sabiam do Ocidente não sabia que existia. Então assim, foi a base da preparação física de muitas equipes olímpicas russas. Então na época da cortina de ferro o pessoal ficava tentando descobrir qual era o doping que os caras estavam fazendo, por que os russos estavam tão bons em esportes de força, e a galera não descobria aqui no Ocidente. Depois que caiu a cortina de ferro, descobriram que eles estavam treinando um negócio diferente. Nessa época, o Pavel, que é o fundador do Strong First, ele era consultor da polícia secreta russa. Ele era preparador físico da polícia secreta russa. E ele foi convidado para ir para os Estados Unidos, então ele levou um kettlebell na mala dele. E lá ele criou a primeira certificação em kettlebell, que era o RKC, que é o Russian Kettlebell Challenger. Por isso que falam que ele foi o cara que levou o kettlebell para os Estados Unidos. O RKC rolou por muito tempo, depois por uma diferença entre eles, que era o Pavel e um outro cara que vendia livros, tudo e tal. O Pavel saiu, criou o Strong First. Né? O conceito do Strong First, hoje, ele é mais amplo do que só a ferramenta kettlebell. Ele é uma escola que fala sobre treinamento de força, sobre todas as vertentes do treinamento de força. Então, eles falam sobre kettlebell, eles falam sobre exercício com barra, eles falam sobre exercícios com peso corporal. Tá, é sempre usando a maior parte de músculos possível para você
deixar eles rígidos e usar tudo para... O conceito deles eles entenderam que quanto mais o seu corpo sabe trabalhar em conjunto, mais forte ele vai ser. Isso tem a ver um pouco de... Você tá... Até um exemplo que ele cita. Você está fazendo um curl, né? Uma rosca direta. Rosca direta. Até eu tô com um negócio em inglês. E aí você concentra... Se você tem o teu corpo funcionando junto, você consegue tirar a força não só do teu bíceps, mas de outra parte do corpo. Exato. A gente dá um exemplo simples assim. É que nem imaginar, se eu falar para você, tipo, vamos lá embaixo e vamos erguer um carro. Levantar um carro do chão. Sozinho você consegue? O brasileiro mais forte do mundo consegue. Né? Mas ele é o único caso que consegue. Agora, se a gente juntar em 15 pessoas, a gente consegue levantar um carro? Acredito que sim, né? O corpo é a mesma coisa. A nossa cultura de treinamento de força, ela vem muito com base em cima da musculação. A musculação convencional de máquina, que ela é oriunda, é o treinamento específico do bodybuilder. O bodybuilder, o que é? É uma competição de pose, de estética. Não é uma competição de performance. A performance do cara é a qualidade estética, simetria, proporção. Então, realmente, para essa necessidade, você isolar um músculo para você desenvolver aquele músculo o máximo possível esteticamente, ok. Mas, no dia a dia, o seu corpo não funciona assim. No dia a dia, você fala que isso não é funcional. Não é funcional. Se você, por exemplo, precisar levantar uma caixa pesada no chão, você não tem como levantar uma caixa pesada isolando seus músculos. Você faz uma pose. Você faz uma pose. Faz uma pose e levanta a caixa. Então, se a gente pensar por exemplo, um idoso que precisa simplesmente sentar e levantar do sofá. Ele não vai trabalhar de maneira isolada o músculo do quadríceps para ele ficar de pé. Ele precisa entender que ele precisa usar o corpo inteiro para fazer isso. E até se faltar a força no músculo que você está usando, você pode usar o resto para ajudar também. Então, quando você entende esse conceito que quanto mais músculos você souber usar de maneira integrada, mais forte você fica. Por isso que hoje a linha que a gente defende, a gente não chama tanto mais de treinamento funcional. Porque esse termo funcional, ele tem muita vertente. Eu posso falar que a musculação é funcional para o bodybuilder. Funciona para ele. Então a gente está usando mais esse termo treinamento integrado. Que é a integração dos músculos. Que é a integração dos músculos, é a integração das cadeias musculares, é você entender que o seu pé, ou a musculatura do seu pé, ela é importante para você gerar mais força no seu quadril. Entendeu? Você entender que quanto mais você contrai o seu glúteo, o seu abdômen, você fica mais forte para você empurrar um peso acima da cabeça. Então esse conceito que realmente o corpo ele precisa ser forte por inteiro, não segmentado. E ele precisa saber funcionar tudo ao mesmo tempo. Isso é a grande diferença e essa é a grande sacada da escola do Strong First, dessa linha nova que está vindo sobre treinamento de força. Tem a questão também, daqui a pouco a gente entra nas formas, lá no grip, no abdômen, tem a questão do sistema nervoso também, né? Também. Não é só eu não sei se foi ele que eu vi falar alguma coisa assim, mas que a gente já é capaz de levantar muito mais peso do que a gente consegue agora. Isso já existe, a gente não vai estar nem colocando nem tirando nada. Mas que o nosso sistema nervoso não está acostumado ainda com a gente levantando isso. Por isso que a gente não consegue. Então, a forma de treinamento, eu queria que você falasse um pouco, repetição e tudo mais, para que a gente aumente essa força, por exemplo. A gente fala, toda força ela tem um coeficiente neurológico muito grande. Então, assim, a própria adaptação que vai acontecer no músculo, a primeira parte é uma adaptação neural. Então, a gente tem o que a gente chama de unidades motoras, né? É o tanto de fibra muscular que você consegue recrutar durante um exercício. Isso o primeiro ganho de força que você tem é neural. É você aumentando a quantidade de fibras que você consegue recrutar. Para depois você partir para a segunda parte, que é aumentar o tamanho da fibra. Então, o primeiro ganho é neurológico. E como os exercícios que a gente trabalha, com o kettlebell, que são esses exercícios que a gente trabalha, não trabalha músculo isolado, trabalha músculo integrado, você melhora demais essa relação do teu sistema neural. Você entende que você ativa mais unidades motoras em mais músculos ao mesmo tempo. Então, só isso você já aumenta demais a sua força. Caramba. Só isso você já tem um ganho de força gigantesco. Esse é o exemplo que me vem na cabeça, é o exemplo daquela mãe que abre a boca do crocodilo para tirar a criança, né? Exato. Ela já tem a força dentro dela. Você já tem a força dentro dela, você só precisa saber como usar. Como usar ela, como você acessar ela, né? E quais são Bom, como que eles chegaram a gente já sabe, foi empiricamente, né? Quais são as formas que o Strong First e o Pavel, ele fala para você conseguir construir
conseguir recrutar mais fibras e aumentar a força que você vai ter. Eu acho legal uma frase que o Pavel fala assim, a força você precisa de prática, você precisa treinar. Essa é uma coisa que os russos são... Tanto é que eu gosto muito de uma frase que o Pavel fala, que ele fala assim, ele não acredita na palavra workout, que nem a gente vende muito workout como um treino, uma sessão de treino. Ele entende que a força é prática. Você precisa, é um negócio constante, é uma progressão constante. Você precisa entender onde você vai regredir para você progredir e como você vai fazer essa progressão. Como você vai ensinar o seu corpo a ser forte. Puxa vida. Isso é um conceito, muda muita coisa. Então você entender que a força, você ser forte, é uma constante. Por isso que ele fala, ele não acredita em workout, ele acredita em prática. Quando você fala em workout, qual seria a definição dele para workout? Uma sessão de treino, um treino. Então você pensar assim, hoje eu vou fazer um treino, amanhã eu vou fazer um treino completamente diferente, depois eu vou fazer um treino completamente diferente, e os treinos não têm ligação entre um e outro. E você sai todo suado. Você sai suado e você não tem você não tem uma continuação. Uma continuidade, inclusive, de... Sei lá, uma vertente que eu tenho muito forte também é de biohacker. De traquear as coisas, de quantificar. Então você não tem uma quantificação tão... Isso. Tão, vamos colocar assim, tão... accuracy, né? Tão verdadeira quando você tem muitas outras variáveis. Muitas outras variáveis. Assim, realmente, você tem que focar em objetivos e trabalhar com metas. E metas simples. Isso vai fazer conduzir você a ser forte. Não adianta você querer ser o melhor em tudo, porque quem quer ser o melhor em tudo não é bom em nada. Se você acha que tudo é importante, nada é importante. Nada é importante. Então, a coisa realmente da prática, de você... Eu falo, ele fala muito que o Kettlebell propicia 3 grandes desafios. Primeiro, você aprender. Questão neurológica. Já entender, já começa o processo por aí. Você aprender um movimento. Segundo, você ser bom naquele movimento. Quer dizer, você executar ele com a melhor forma possível. Perfeição técnica. E o terceiro grande desafio é você ser o mais forte possível naquele movimento. Nossa, cara, o mais forte possível. Essa frase é forte, sensacional. Né, então você entender que esses três pontos eles são importantes. Não adianta você querer ser o mais forte se você não sabe o movimento, se você não é bom naquele movimento. Então não adianta você querer encher o peso a barra de peso e querer levantar só porque simplesmente você quer levantar. Se você não sabe executar o movimento da maneira correta e se você não tem perfeição naquele movimento. Eu lembrei agora de uma coisa que o Tim Ferriss falou lá, que ele fez o 2. Como é que chama? Arcade. Agora as duas escolas ainda existem nos Estados Unidos. Ainda existe o RKC, só que agora o Pavel não faz mais parte, e tem o Strong First. E o Strong First tem o Level 1 e o Level 2. Que do Level 2, ele tinha falado naquele que a gente comentou lá atrás de metade do peso, que ele tinha tentado fazer... Você tem 3 chances, parece, para repetir. Tem 3 chances para você fazer o... E aí ele tinha feito... As 2 primeiras ele não conseguiu. E isso que você falou, do primeiro e do segundo, né? De aprender e ser bom em fazer o movimento. Ele falou 2 pequenos ajustes ali, um na perna, no braço e tal. Ele conseguiu fazer e foi mais fácil o segundo que ele conseguiu do que o primeiro que ele conseguiu. E esse teste do Level 2 é um teste realmente para quem é forte. Se eu não me engano, são só 2 movimentos, que é o Military Press e o Pistol, que é um agachamento com uma perna só. Nossa, cara. Ambos você tem que fazer com o kettlebell o mais próximo possível da metade do seu peso corporal. Nossa. Então imagina, eu peso 80 quilos, eu teria que subir um press com 40 quilos. Caramba, cara. Eu não consigo nem imaginar. Vai ser interessante a gente testar. Vou colocar uns vídeos eu fazendo aqui também, porque eu sou atleta, assim, eu gosto de fazer a musculação, eu faço meu treino lá de força. E eu gosto de força também. Isso é uma coisa bacana. E, pô, vou tentar, vou aprender e tal, mas eu sou zero atleta. Eu sou businessman, assim, mas, pô, vai ser interessante. Garanto várias risadas aí pra vocês, inclusive. E quais são as técnicas que ele fala? Que são as especiais do Strong First. Primeiro, as técnicas, depois a gente fala quais são os principais erros dos principais movimentos de kettlebell. Acho que isso... A gente divide no estilo que o Pavel faz, que eu chamo de estilo hardstyle, são 6 movimentos básicos. Que é o swing, o balanço, que é o exercício, é o movimento mais básico. Clean, snatch, o front squat, military press
e o Turkish Get Up. Tá. O Turkish Get Up é aquele que você fica que assim... sai do chão. Que é você sair do chão com peso acima da cabeça e voltar para o chão com peso acima da cabeça. Tá. Esses são os 6 movimentos básicos. Desses 6, a gente consegue combinar eles entre eles e você vai ter um treino de força absurdo só combinando esses 6 exercícios. Nossa. Imagina se você combinar isso com um exercício do peso do corpo, com um exercício com barra. Tanto que naquele Enter the Kettlebell ele fala só de 2, né? O Kettlebell Swing e o Russian... E o Turkish Get Up. Turkish Get Up. Ele considera que esses 2 exercícios, se você treinar esses 2 exercícios, você cria uma base tão sólida para o seu corpo que na hora que você for fazer a transferência para qualquer outro, você já vai estar muito forte. Nossa. Em 2009, quando eu fiz o curso, o Thiago ele me orientou a fazer isso. Uhum. Então, durante 12 semanas, eu só treinava swing e Turkish Get Up. Ele falou, não se preocupa com os outros exercícios. Cara, na hora que você ficar bom nesses 2, você pode começar a treinar o resto. E realmente, na hora que você foi começar a treinar os outros exercícios, foi muito mais fácil. Cara, é mega contra-intuitivo isso. Você vai só fazer Kettlebell Swing... Justamente assim, por esse lance de você não trabalhar, você não olhar para o músculo de maneira isolada. E você olhar para o músculo de maneira integrada. Esses 2 exercícios, eles exigem principalmente grandes grupos musculares. Uhum. Então, depois eu vou demonstrar o swing. O swing você trabalha muito o que a gente chama de cadeia cinética posterior, que são os músculos da parte de trás. Então, bastante posterior de coxa, quadril, que é um músculo grande, é um músculo forte, eretor da coluna, dorsal. O Turkish Get Up, para você conseguir levantar do chão, é assim... eu acho que assim, não tem como eu falar em um músculo que você não usa ele, que você não ativa ele no Turkish Get Up. Cara, esse eu acho que vai ser o mais engraçado, porque eu nunca fiz o Turkish Get Up. Isso é legal. Esse vai ser interessante. Isso é bem legal. Eu quero o meu swing, beleza. Esse aí dá. Você perguntou sobre erros. Cada exercício a gente vai ter algum ponto para... A gente pode falar desses 2, que são os principais que ele... Acho que pode falar. O swing, por exemplo, na hora que eu for demonstrar, eu vou explicar e vai ficar mais tranquilo de visualizar. Mas um erro comum do swing é você achar que o exercício é feito com o seu braço e não com o seu quadril. Você acredita? Eu ia falar que você falou, você treina posterior de coxa, você treina não sei o quê. Muita gente acha que o que você mais treina é o ombro. Exato. Mas não é, né? Não é. Porque assim, você olhando o vídeo no YouTube, você tem a impressão que ele é uma elevação frontal. Uhum. Uma elevação frontal com agachamento. Não tem nada a ver. Ele é um movimento de explosão do quadril. Quem arremessa o peso para cima... esses 6 exercícios básicos do kettlebell, a gente divide em 2 categorias, né? São os exercícios balísticos, que é o exercício que ele tem inércia, ele tem movimento, certo? E os outros exercícios que a gente chama de grind, né? Eles usam uma expressão nos Estados Unidos que é legal, que chama isso aqui, que é o moedor. É o moedor de carne, né? Que são os exercícios de força. Então é um press, é um agachamento. Então eles dividem nessas 2 categorias. Os exercícios balísticos, ele tem que ter uma ação muito forte do quadril. Tanto você fazer um swing, que o peso vai parar na linha do ombro, como você fazer um snatch, que é trazer um peso acima da cabeça. Quem leva esse peso acima da cabeça é a potência e explosão do quadril. Então, se você for parar para pensar, na maioria dos esportes, então para você fazer por exemplo, um lutador de MMA, um tenista, a maioria dos esportes você precisa ter uma ação muito forte de quadril. Por exemplo, para você correr, um sprinter, uma pessoa de um esporte que você precisa ter velocidade, a importância de você aprender a gerar força rápida, explosiva com o quadril é muito importante. Então, esse é um exercício excelente para você desenvolver força e potência no quadril, né? O Turkish Get Up ele já é um exercício de força lenta. Esse é um exercício fantástico porque assim, ele vai te desafiar um monte de padrões de movimento. Então você tem a parte do exercício que você está desafiando a sua estabilização, parte do exercício você está desafiando alongamento, amplitude articular e ele em si, porque você está subindo e descendo, você está desafiando sua força. Claro. Então ele é um exercício para mim ele é um dos mais complexos que tem, porque você fazer ele perfeito e pesado, ele é um dos mais complexos. Mas ele é um exercício que o estresse neural que ele te dá, o estresse físico que ele te dá, tem sessão de treino minha que às vezes eu só treino ele.
Nossa. De tão complexo que ele é. Não, ele, no treino dele, ele fala, você tem que fazer, se não me engano, 100 kettlebell, 100 swings, né? E você faz 5. Esse é o protocolo O protocolo dele, você faz 5 Turkish get-ups. Do último livro que ele lançou, eu gosto muito até do nome desse livro, né? Simple and Sinister. Simple and Sinister. É o simples e o sinistro. Que realmente, você treinar o swing unilateral. Ele coloca uma meta que ele fala você tem o que ele fala é o average strongman, o strongman e o sinister. Então, se você é uma pessoa forte normal, o average, você tem que fazer em 5 minutos você tem que fazer séries de 10 swings para cada braço até completar 100 em 5 minutos, com 24 quilos e 5 séries de um Turkish get-up para cada lado, com 24 quilos durante 10 minutos. Nossa. Você tem que completar 10, né, Turkish get-ups em 10 minutos. Eu tinha esquecido que o Turkish get-up é dos dois lados. Você faz uma direita e depois você sobe ele para a esquerda. Agora, se você é um strong man, um homem forte, você tem que fazer essa mesma sequência com 32 quilos. Nossa. E se você for o sinister, aí é 44, 48 quilos. Caraca. Mano. Então, assim, você vê, são 2 exercícios simples e é uma meta extremamente desafiadora. E se você conseguir completar essa meta, eu garanto que você vai estar forte. Seu corpo vai estar completamente diferente. Muito legal. Eu queria saber agora técnicas que ele fala que se você quer ser forte, agora você já consegue fazer fazendo exatamente isso e isso. Quais seriam o foco que você tem que integrar? Onde que você tem que prestar atenção enquanto você faz os movimentos? Certo. Como a gente trabalha com esse conceito de você conectar o seu corpo inteiro, então, o primeiro ponto que a gente trabalha, quadril. Quadril, ele é um grande motor de força do corpo. Tá? O segundo ponto é a região que a gente chama de core, né? Que na verdade é o complexo de quadril, de abdômen, assoalho pélvico, essa região do central aqui, né? Quando você fala o quadril, você está falando quadril glúteo. Quadril glúteo. Quadril glúteo. Porque o core, se a gente parar para pensar, assim, ele é o que conecta o seu membro superior ao seu membro inferior. Ele é o elo de ligação. Então, se você tem esse elo forte, se ali não é um ponto onde você perde energia, né, se no movimento ele está fraco e ele não consegue sustentar, provavelmente você não vai conseguir fazer alguma coisa muito pesada. Ele é o caminho da força da perna. Ele é o caminho da força da perna para cima. Então, quanto mais essa região você conseguir conectar, quanto mais você conseguir ativar, quanto mais você conseguir você ser forte nessa região, mais fácil vai ser você, por exemplo, fazer qualquer exercício com peso pesado acima da cabeça. E o terceiro ponto é a pegada, o grip. Né? Então, eu gosto de dar muito esse exemplo. Eu falo assim, as pessoas, por exemplo, um exercício de força básico, barra fixa. Subir uma barra, fazer um pull-up. Um pull-up. A barra, sim. A maioria das pessoas, não é que elas não conseguem fazer por falta de força no grande dorsal. Elas não conseguem fazer porque elas não conseguem sustentar o peso do corpo na mão. Os músculos são responsáveis por você fechar a sua mão, por você fazer o seu grip, são fracos. Então, na hora que realmente você se pendura, é a mão que falha, não é o dorsal. Você anda com coisa para grip ou não? Não ando. Mas o treino, a forma do kettlebell, a física aplicada no kettlebell, ela é excelente para desenvolver o grip. Primeiro porque, ao contrário de um halter, o centro de gravidade do halter, o centro de massa está na palma da sua mão. Do kettlebell não, ele está na bola. E a bola ela fica fora. E essa bola fora, ela gera uma ação de inércia muito maior. Você fala que ela fica fora? Fora. Posso pegar um... Pode, lógico. Aqui para mostrar? E a gente usa no vídeo. Esse lá. daqui, ó. O centro de massa do kettlebell está aqui. A bola do kettlebell. A bola do kettlebell. Tá. Então, quando a gente faz um movimento de swing, por exemplo, que ele vai ficar assim, essa bola ela tá te puxando para frente. Tá. Então, a ação da inércia dela, ela tá te jogando para frente, ela tá te jogando para baixo, ela tá te jogando para o lado. Então, por exemplo, quando a gente está numa posição que chama hack position, que é a posição do clean, eu tô aqui, esse peso ele tá me puxando para cá, tá puxando meu punho para cá. Então, o tempo inteiro, ó, eu tenho que fazer essa ação do grip. Eu tenho que ativar o meu antebraço para eu manter segurando o kettlebell, senão ele está voando. Nossa, é basicamente... Então, só de fazer isso... Então, tem um exercício que é muito bom, por exemplo, a gente desenvolve força no grip que chama Farmers Walk, é o andar do fazendeiro.
consiste em segurar o kettlebell aqui e andar. Eu garanto que assim, 30 segundos, assim, dependendo, pega uma distância, ou segura 30, 40 segundos aqui, tua mão já começa a querer abrir, a falhar. Cara. Só desenvolvendo força. Você busca o equilíbrio, né? Você tem sempre que buscar o equilíbrio. Você sempre tem que fazer força contra o peso. O peso ele nunca está apoiado aqui numa maneira. A gente nunca usa, isso daqui é uma regra no kettlebell. Isso daqui não existe. Punho quebrado. A gente sempre trabalha com isso daqui. Você está sempre estabilizando o peso. Sempre estabilizando o peso, sempre ativando a musculatura do antebraço para você segurar. Sempre, né? Quanto mais forte você for aqui, na hora que eu precisar, por exemplo, levantar um peso acima da cabeça, eu tenho muito mais força. Entendeu? Você já está recrutando músculo já tá de cara, músculos, né? Há algum tempo. Isso que eu falo, é uma coisa que não é comum a gente ver isso em academia, se você desenvolver isso. Ao contrário, às vezes o cara quer fazer um exercício, por exemplo, uma barra fixa, ele bota um strap, ele bota aquela faixa no punho. Ou ele usa o keep, né? Que tem ou usa o keeping. O que você acha do... Aí a gente pode entrar numa área um pouco polêmica, mas o que você acha do uso do kettlebell no CrossFit? Então, o kettlebell, especificamente no CrossFit, eles não usam muita coisa de kettlebell. Eles acabam usando um movimento, que é o swing, que eles fizeram uma adaptação, porque o conceito do americano eles nunca podem ficar atrás dos russos, então eles inventaram o American Swing, que é um swing que você termina acima da cabeça. Essa é a... Assim, a gente faz o American Swing porque a gente faz o American Swing. Porque os russos tipo, levantam até hoje muito mais peso até aqui, não, mas a gente só não levanta tanto peso quanto os russos porque a gente vai até a cabeça. A gente vai até cima da cabeça e a justificativa deles é que, o peso ele vem mais alto, então ele vai vir mais pesado. Entendi. Então treina um swing muito mais pesado até aqui, que é muito mais seguro. Aí entra uma questão que eu acredito que esse tipo de swing, ele vindo com acima da cabeça, eu não acho que ele é um swing seguro. Tá. Você tem que estabilizar aqui. E principalmente pelo seguinte, a alça do kettlebell ele não permite você ter uma pegada larga. Sim. Então você está com as duas mãos juntas. Então as duas mãos juntas acima da cabeça, você tem que abrir muito mais a sua escápula e você trazer a sua articulação do ombro muito para cima na cavidade. Tá. Se é uma pessoa que tem, por exemplo, uma dificuldade em mobilidade na torácica, isso daqui vai ser muito difícil. Tá. O cara vai acabar forçando errado. Então eu sei que um swing até aqui, eu consigo preservar o meu encaixe natural do ombro. E trabalhar com a articulação otimizada. Então o ombro encaixado, a dorsal ativada para trazer esse ombro para baixo e para trás. Aqui em cima da cabeça eu não consigo garantir que você consegue manter essa ativação na dorsal. Entendi. E fora que você tem que estabilizar esse peso aqui em cima. E o problema da articulação do ombro, que é a cavidade onde a cabeça do ombro aqui se insere, ela é uma cavidade rasa. Então, se é uma pessoa que já tem uma tendência a ter uma frouxidão ligamentar, se a cabeça vem muito aqui para cima, isso daqui para escapar é rapidinho. Então, a pessoa pode vir a ter uma luxação. Isso é um pouco genético também, né? É genético, tem gente que se machuca com mais frequência do que outras, né? Isso. Tem Só que, como uma academia, você tem um fluxo de pessoas muito grande, então você teria que ter um cuidado muito maior com esses pequenos detalhes. Às vezes a pessoa já tem um histórico disso, às vezes a pessoa não sabe. Você vai mandar ela fazer uma técnica que pode ser arriscada, eu já acho que... Sim, até porque a ideia aqui é prática, e para prática você precisa fazer isso com uma certa constância. Você tem que ser constância. Então, é que nem eu falo, é que nem eu oriento muito, o pessoal fala... Vejo muito pessoal, por exemplo, no Instagram, colocando aquela foto da mão toda arrebentada, aqueles casos, falo assim, legal, parabéns, amanhã você não vai treinar. Isso é de fazer o keep, né? Isso Qual é de fazer a vantagem de você arrebentar a sua mão e postar isso como uma coisa de orgulho, de superação? Não é superação porque amanhã você não vai treinar. Amanhã você vai estar com a mão inflamada, não conseguindo fechar, você não vai conseguir segurar uma barra pesada para você treinar de novo. Então, é o que eu falo, um aluno machucado é um cara que não treina. Não tem a menor vantagem nisso. Aí o cara vai workout. Vai por workout. Vai por workout. Vai por workout, né? Qual que é a tua visão de alongamento? Porque eu sei que o Pavel também tem essa vertente por lá. Como é que você trabalha isso de alongamento? Aí eu vou colocar o meu caso. Eu sou um cara com zero alongamento, assim, meu alongamento é tipo negativo, assim. E eu comprei até o DVDzinho dele, que ele faz lá de alongamento e tal, pra ver se eu consigo, porque eu já... Yoga, cara, eu tentei fazer um pouco, eu prefiro meditar a fazer yoga. Fazer a parte mais, né? Eu não... Cara, não sei, pode ser que mais pra frente eu continue fazendo, eu volte, mas eu acho que tem alguma coisa nos russos
que me atiça, sei lá, que me dá mais vontade de fazer um alongamento russo do que os kumbaya, mais ou menos uma coisa muito... Não sei, daí é meu, sabe? Tô mais alinhado comigo. Sim, mais alinhado com o que você... Exato. A questão que a gente fala do alongamento, mas isso agora tirando um pouco dessa parte das duas escolas, mas partindo para a parte da fisiologia, que a gente fala, o músculo ele tem que ter um comprimento ótimo de força. Né? É que nem a gente pensar numa mola. Uma mola toda fechada não gera força. Claro. E uma mola esgarçada também não gera força. Então, para você otimizar até o seu treinamento de força, o seu músculo ele precisa ter um comprimento ótimo. Ele não pode ser nem encurtado demais, ao ponto que você não consiga gerar mais tensão, que ele já está fazendo parado, natural. E ele também não pode ser alongado demais. Porque um músculo muito alongado, provavelmente ele vai gerar uma articulação que tem muito movimento. E uma articulação com muito movimento não é uma articulação estável. Então também é uma articulação que, se precisar na hora de ser forte, ela não vai ser. Então, o risco de machucar às vezes pode ser maior. Então existe algo como ser muito alongado. Existe. Porque você vai chegar numa posição em que você não tem musculatura suficiente para suportar. Na hora que você precisa estabilizar, então pegar um movimento aqui com peso acima da cabeça. Uma pessoa muito rígida, ela vai ter um problema que ela não vai conseguir chegar ao peso acima da cabeça. Tá. Então ela vai acabar forçando outras estruturas porque ela não tem esse alongamento. Então se a pessoa, por exemplo, ela vai levantar um peso e ela não consegue fazer isso, ela para aqui, ela não vai parar com o peso aqui. Então ela vai jogar toda a sobrecarga para a lombar, ela vai arquear a coluna dela porque ela precisa chegar com o peso até aqui. E aí ela vai sair da academia assim. Ela vai sair, aí ela começa a aparecer aquela dor nas costas, que o cara não sabe, o treino tá me machucando. Aí pega uma pessoa que tem uma articulação muito móvel, que não tem força. Na hora que ela precisar, por exemplo, estabilizar um peso aqui em cima, ela não consegue. Ela corre o risco do peso ir para trás. Só dando esse exemplo do ombro, que eu acho que é um exemplo simples para entender. Então, assim, você não pode ser nem rígido demais, nem ser alongado demais. É sempre o que a gente busca é o equilíbrio. Tá. Né? Nem tanto um, nem tanto o outro. Mas vamos tentar achar o que seria o meio termo. E qual que é a melhor forma de se buscar esse equilíbrio? Treinando. Os próprios exercícios do kettlebell, eu gosto muito do kettlebell. É engraçado isso, eu vejo muito melhora de alongamento treinando com o kettlebell. Principalmente porque os exercícios do kettlebell a gente trabalha com amplitude de movimento. Uma coisa que, assim, no meu caso, por exemplo, eu posso falar disso. Eu comecei a usar o kettlebell há pouco tempo. Comecei, sei lá, tem 2 meses aí. E estou usando mais fora de treinamento. Como eu passo o dia inteiro sentado no escritório, então eu deixo lá do meu lado, faço lá, vira e mexe, faço 10 swings, faço agachamento Goblin Squat, faço o ombro, alguma coisa assim. Eu acho que o swing de tanto fazer me ajudou no terra. Sim, porque aí eu fico numa posição um pouquinho melhor. Eu sempre tive problema com isso. Sim. Então, isso que você falou é interessante. É o lance de você começar a trabalhar com amplitudes, movimentos que exigem uma amplitude articular maior. Então, por exemplo, quando você trabalha um swing ou você trabalha um próprio levantamento... A diferença do terra do swing é que o terra, o peso ele não balança. O swing ele balança, só isso. Sim. Mas mecanicamente no quadril o movimento é o mesmo. Tá. Então, para você ficar na posição correta, você precisa ter uma boa mobilidade de quadril, você precisa ter uma boa extensão na torácica. Então, a própria exigência do treino já melhora o seu alongamento. Entendi. Então, por exemplo, o Turkish Get Up. O Turkish Get Up é um exercício fantástico, porque além de desafiar força, ele desafia amplitude nas articulações. Tá. Então, Nossa, se você for pensar no ombro, você tem parte do Turkish Get Up que você está com o seu braço aqui, parte você está com o seu braço aqui, parte você está com o seu braço aqui. Então, todos você está exigindo um movimento grande. Né? Então, você está exigindo amplitude de movimento, articulação trabalhar em amplitude, ter amplitude e estabilizar. Tá. Então, todo esse conjunto de informações para o corpo. Né? Então, às vezes, só você treinando os exercícios básicos, você já vai melhorar. O que às vezes pode acontecer é o seguinte: se a pessoa às vezes realmente ela tem um encurtamento muito grande, ela tem uma limitação articular muito grande, aí precisa fazer um trabalho antes de ela pegar o peso, para tentar devolver o máximo possível de movimento antes de ela começar a sobrecarregar aquilo com peso. Tá, entendi. Só assim então, realmente muito extremo. Então aí isso aí vai a parte individual, né? A parte individual. De cada um, a parte individual. Sim. Então, cada um você vai precisar, que eu falei, de você fazer a progressão ou fazer a regressão. Sim. Às vezes, antes de eu trabalhar o swing, o terra com a pessoa,
Eu preciso fazer uma série de técnicas para tentar soltar o máximo possível aquela articulação, devolver movimento para aquela articulação. A hora que ela estiver ok, ela estiver se movimentando melhor, então vamos tornar esse padrão mais forte trabalhando força. Nossa, cara, isso é conselho, o que você falou, é a prática, você fica bom no exercício, porque é a prática. Eu melhorei no terra, mas eu não sei ainda se eu tô não tem como estar 100%, né, mas enfim, algum tipo de melhora. E, cara, eu queria perguntar agora a diferença, primeiro a importância da força, a gente não chegou a falar entre força, tamanho e elasticidade, por exemplo. Qual deles é o mais importante? Eu acho que eu já sei qual que você vai falar. E por quê? Tá. Eu costumo falar que é o seguinte, a capacidade física mais funcional que tem é a força. É simples, é só você pensar no seu dia a dia. No seu dia a dia, se você precisar, por exemplo, eu dou o exemplo para um idoso, por exemplo. Uma simples tarefa de ele sentar e levantar do sofá. É um movimento de força. Para quem é atleta, por exemplo... Para atleta... É que atleta aí a gente vai ter, né? Vai ter a especificidade de cada modalidade, né? Mas mesmo assim, eu acredito assim, por exemplo, uma pessoa que corredor, que agora febre da corrida. As pessoas estão vendo que, tem bastante corredor se machucando, porque assim, as pessoas correm, não estão... Normalmente corredor já é um perfil que não gosta muito de musculação e treina força. Ok. Até então, até mesmo porque muitos não conhecem que existem outras formas de treinar força que não seja musculação. Realmente, para quem gosta de correr na rua, você entrar dentro de uma sala é um saco, né? E as pessoas estão querendo correr cada vez mais, mas elas não são fortes para correr cada vez mais. Então acaba se machucando. Se ela fosse mais forte, musculatura mais forte, fisicamente elas forem mais fortes, elas vão conseguir correr muito melhor e não vão se machucar. Sim. Né? Então eu acho que assim, pensando no dia a dia, por exemplo, você trabalha o dia inteiro sentado. Quem trabalha o dia inteiro sentado não estimula o corpo, a musculatura muito. Só que o seu dia a dia vai exigir que você tenha força. Se você precisar levantar uma caixa do chão, alguma coisa do chão, é um movimento de força. Se você precisar dar um pique para pegar um ônibus, não é cardio, é força, porque é um estímulo de velocidade, é potência, é força com velocidade. Então, eu acredito que a força é uma das capacidades físicas mais funcionais que tem. Dá para falar que treinando força você vai fazer muitas outras coisas mais facilmente. Exato. Você vai tornar o seu dia a dia mais fácil. Isso é o que eu mais vendo para os meus alunos, é isso. É você tornar o seu dia a dia mais fácil. É como tratar a raiz do problema. Exato. Não colocar uma capinha, um band-aid ali. Não é fazer um paliativo, né? É você realmente ir onde você precisa. Tá. Né? E qual que é a diferença entre um treinamento? Acho que essa vai ser uma pergunta geral aí. Qual que é a diferença entre o treinamento para força e o treinamento para músculo? Para aumento de músculo, aumento de hipertrofia. Né? Então aí eu não sei se você teria alguma orientação para os dois. Na verdade, assim, eu costumo falar, independente da ferramenta, a fisiologia é a mesma. Então o mesmo princípio que vai ser aplicado, que você aplica na musculação para hipertrofia, o que você vai aplicar com qualquer outra ferramenta. Que nem eu costumo falar, o teu corpo não sabe o que você está fazendo. O teu músculo não sabe se você está carregando uma barra, se você está carregando um kettlebell, se você está carregando um saco de areia. Ele sabe que aquilo é pesado. E ele vai responder fisiologicamente ao esforço que você fez. Certo? Sim. Aí, você consegue fazer um bom trabalho de hipertrofia trabalhando com kettlebell. Simples. Hoje eu trouxe um kettlebell de 16. Em casa eu tenho 2 kettlebells de 40. Faz uma série de agachamento com 2 kettlebells de 40, eu acho muito difícil você não ficar com a perna hipertrofiada. Sim, mas aí existe uma diferença. Por exemplo, se uma pessoa quer realmente aumentar em força, ela não vai necessariamente ficar gigante. O que a gente fala é a relação do seguinte, nem sempre você ser grande quer dizer que você é forte. É uma variação de nem sempre você ser fit é você saudável. Você é saudável, olha exato. Só. Então, muitas pessoas, para conquistar o corpo fit, abrem mão da saúde, né? Né? Mas nem sempre volume quer dizer força. Isso é um ponto pega uma agulha... porque às vezes o cara, para chegar a ser grande, lógico, tem a parte do treino, tudo. Vamos contar que realmente... mas vamos contar que a maioria... vamos falar que tem muita gente que, conseguiu um corpo grande porque partiu pro ilícito. Né? Esse é o ponto que... Aí realmente você não sabe o que realmente que deu efeito. Se foi o treino que a pessoa fez ou se foi a resposta à droga que ele tomou. Um dos únicos testes que fizeram disso, pegaram 4 grupos, separaram, 2 tomaram anabolizante, 2 não. E aí o que tinha tomado e não fez exercício...
ainda tinha ganho mais massa do que o que tinha só feito exercício. Então você tem aí uma... aí ficou legal fazer teste, inclusive, com essas coisas. Não, isso sempre vai ser um assunto extremamente polêmico, isso gera discussão em diversos grupos, mas... Não, e o outro ponto que eu falo é que, assim, nem todo mundo quer ter um físico grande como de fisiculturista, mas todo mundo precisa ser forte. Nossa, muito bem colocado, né? Nem todo mundo quer, não é objetivo, tem gente que realmente, eu quero ser forte porque eu trabalho o dia inteiro sentado e tenho dor nas costas. Ponto. Então você precisa fortalecer sua musculatura, você precisa ser forte pro seu dia a dia. Tem gente que realmente olha para um cara grande e fala, desculpa, isso é ridículo. Gosto de cada um, beleza. O cara quer ser gigante, ótimo, se isso te faz bem, te faz feliz, esse é o seu sucesso, faça. É uma questão de prioridade, né? Você acaba questão de prioridade. Coisas, é questão de prioridade. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com o Kettlebell é justamente dar uma opção justamente para esse público. Que antes as pessoas só tinham musculação e você tem aquela pecha que a musculação é para você ficar grande. E o próprio ambiente de musculação, apesar que não são todos os lugares, mas muitos lugares, na hora que você chega, a primeira coisa, se você é um magrelo, o cara vira para você é o quê? Você é frango. Quer dizer, em vez de ser uma coisa para fazer as pessoas praticarem atividade física, acaba virando uma coisa que exclui a pessoa. Meio que frustra, né? Ainda mais você ficar sempre se olhando no espelho. É que nem a gente fala. Eu gosto de trabalhar. Muito com o sucesso das pessoas, não com o fracasso. Se uma pessoa já está procurando academia, no caso, por exemplo, um homem que está magro, é porque, ele está se sentindo mal porque ele está magro. Porque alguém do trabalho dele, ou algum amigo dele, ele foi pra praia, tinha o pessoal forte, viu que a menininha ficou olhando pro forte, não ficou olhando pra ele. Então ele já tem essa coisa de fracasso. Tipo, eu sou magrelo, eu não sou forte, mulherada não olha pra mim. Aí ele vai pra academia. A primeira coisa que vem é um cara forte virar pra ele e falar, você é frango. Quer dizer, tá reforçando mais aí no comportamento. Aí um cara desse se oferece pro cara e fala assim, então, olha, eu tenho um negocinho que você vai tomar, em 2 meses você vai estar gigante. Aí o cara... Foda, né, entra. Só que, não é isso que a gente precisa. É mais pílula mágica isso, né? Mas você não vai precisar mudar nada na forma que você pensa, na forma que você age. Exato. Você não vai precisar mudar quem você é. E eu vou assim, um pouquinho adiante ainda, Hoje, principalmente a população brasileira, a gente está seguindo a tendência da população americana. O índice de sedentarismo no Brasil está monstruoso. A gente está mais de 50% das pessoas são sedentárias. Não sei se é zero... Qual que é o grau de... O sedentário eles consideram assim, pessoas que passam de 12 a 15 horas por dia sentado. Nossa. Entre atividade de trabalho, lazer, estudo. Tá. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade que não se movimenta, que não se mexe fisicamente. O nosso ganha-pão ficou completamente independente de movimento, né? Sim, hoje em dia você trabalha sentado na frente de um computador, ponto. E hoje em dia você não precisa nem sequer virar o seu tronco, porque a cadeira vira. Então é um negócio muito louco você pensar nisso. Realmente, se você for pensar sobre movimento, é isso. É verdade. E tem diversos... A amplitude da perna, né? Você nunca chega até lá embaixo. Exato. E o que a gente fala muito é o seguinte, né? O meio ambiente molda a estrutura. Se você ficar sentado o dia inteiro, 12 horas, a maior parte do seu dia você fica sentado, sem ativar a musculatura, sem trabalhar, sem se mexer, sem o que você falou, né? Na hora que você levanta para o resto do seu dia, você está igual você estava sentado. Quer dizer, você está cada vez mais com o seu corpo, cada vez mais fraco, se mexendo cada vez menos. Então, eu acho que as academias ou a indústria do fitness, infelizmente, não está abraçando esse público, que é o público que mais precisa. Está cada vez mais criando essa divisão. Você tem um físico bonito, você tem um físico feio. E a pessoa que tem um físico feio, como o gordinho, como a menina que está gordinha, chega na academia, ela se sente intimidada. Então, quer dizer, uma pessoa que precisa ser forte, que precisa se movimentar, que precisa... Não precisa de estética. Você precisa ter um corpo que funcione, saúde. Que seja a sua melhor ferramenta. Sim, no final é saúde. Saúde. A estética vai, sei lá, é alguma coisa assim, né? A estética segue a saúde e o músculo segue a força. Exato. Alguma coisa nesse sentido. Exato. É que eu falo, quando eu falo estética é uma meta subjetiva. Tá. Força é uma meta objetiva. Essa quantificação é absurda. Se você... É que nem eu falo, se você quer ter uma dica, você quer ter o corpo legal, simples. Se alimenta direito e treina direito. Mas não se preocupa com a sua estética. Se preocupa em você comer o melhor possível e você ser o mais forte possível. Treina bem. Treina todas as capacidades físicas.
treina pensando, hoje a minha carga, que eu melhor estou conseguindo fazer 16 quilos, mas eu quero fazer isso, minha meta é fazer esse exercício com 40 quilos. A hora que você chegar em 40 quilos, você está muito mais forte, você vai estar mais forte, seu músculo vai estar, né, com tônus melhor, esteticamente ele vai estar mais bonito. Se você associa isso com uma dieta, não tem como você não ter sucesso. É só você botar o foco no ponto certo. E o foco não é no final do processo, é o meio do processo. O meio do processo é muito mais importante que o final. Que é da onde parte. Aí entra naquele conceito de ajudar uma coisa que vai fazer com que tudo fique mais fácil. Exato. Mais pra frente. Exato. Quanto melhor você treinar, mais forte você vai ser. Quanto melhor você comer, mais magro você vai ser, melhor vai ser a sua estática. Simples. Não tem segredo. E tem um conceito também que eu ouço muito falar lá, que é o greasing the groove. Que é algo como passar uma graxa ali no negócio, que são pequenos exercícios que você faz de dia. Exato. Por exemplo, você deixa o kettlebell lá do teu lado. Foi por isso que eu comprei o kettlebell, inclusive, que eu deixo lá, para fazer pequenos movimentos. Tem algum tipo de que você sugere rápido? 5 swings, alguma coisa assim que você passa para... O Tim Ferriss, ele fala isso, né? De você, durante o seu dia, Exatamente. Durante o dia, você fazer alguns exercícios durante o seu dia, no intervalinho que você tem... É exatamente isso, é você fazer movimento. Eu já vi gente... Eu gosto muito do swing para isso, porque eu acho que assim, o swing é um exercício extremamente simples, você não precisa de muito espaço e ele é altamente eficiente. Então ele junta esse pacotinho que eu acho sensacional. Ele pode ser considerado aeróbio também? Também. O legal do kettlebell em si, da ferramenta kettlebell, é que eu consigo trabalhar inúmeras capacidades físicas só com essa ferramenta. Então isso até é uma coisa legal. Se eu quiser trabalhar cardio com kettlebell, eu consigo. Se eu quiser trabalhar resistência de força, quer dizer, força por um longo tempo, eu consigo. Se eu quiser trabalhar força máxima com kettlebell, eu consigo. Se eu quiser trabalhar hipertrofia com kettlebell, eu consigo. É só saber aplicar a fisiologia à ferramenta. E é para mim, a única ferramenta que eu conheço que você consegue, só com ela, trabalhar tudo isso. Por exemplo, se você vai trabalhar cardio, você precisaria de uma esteira, você precisaria correr. Inclusive alongamento, né? Você pode alongamento também. Agora, se você quer desenvolver força, você precisaria ter máquinas. Então, acaba tornando o negócio muito mais complexo. O kettlebell você pode fazer exercício com um kettlebell, você pode fazer exercício com 2 kettlebells, você tem kettlebell normalmente o kettlebell, a medida oficial vai subindo de 4 em 4 quilos. Então você tem 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. Então, se você está fazendo um treino de força máxima, você pode pegar um kettlebell de 48 e treinar para fazer um movimento. Agora, se você quer treinar hipertrofia, você pode pegar 2 kettlebells de 24, armar um tempo de 45 segundos por 1 minuto de intervalo, 5 séries, e durante 45 segundos você tem que fazer o máximo de press que você conseguir, com 2 kettlebells pesados. Que aí é mais volume de exercício mesmo. Volume, isso. Você pode trabalhar todas essas vertentes só com uma ferramenta. Isso que eu acho que assim, foi a coisa que mais me encantou no kettlebell. O que eu queria chegar um pouco nisso era a diferença de volume de exercício se eu quiser aumentar minha força. Por exemplo, qual que é o padrão? E se eu quiser aumentar... Tem alguma diferença ou no final você vai chegar no mesmo ponto? Se você comer mais, você vai aumentar o seu músculo? Aqui assim, a hipertrofia, realmente você tem que levar muito em consideração a parte nutricional. Aporte calórico. Né? Então, se você fizer um treinamento de força e você comer, fazer uma dieta de aporte calórico alto, você vai ter uma resposta de hipertrofia maior. Tá? A hipertrofia ela tem muito essa questão mas a hipertrofia, é que a gente fala, a hipertrofia ela é uma adaptação ao treinamento de força. Então a gente costuma falar essa divisão, mas se eu fizer menos repetições mais pesado, ou se eu fizer menos repetições mais pesadas, eu hipertrofio, se eu fizer menos repetições mais leve, eu defino. Pensa o seguinte, você acompanha Jogos Olímpicos? Sim, mais ou menos. Prova de atletismo? Sim. Prova de 100 metros no atletismo? Sim. Corrida? O Zayn Bolt. Pessoal, como é que são os atletas? Completamente diferente dos de corrida. Eles não são grandes? São completamente... Eles são grandes. Eles não são hipertrofiados? São. Sim. Eles são fortes e rápidos. Então, treinamento de força rápida também gera hipertrofia. Eles treinam volume também. Mas aí tem uma relação com a intensidade de treino. Tá. Entendeu? Entendi. Aí é você trabalhar a via metabólica da pessoa. Você entender qual que é o melhor treino para você
desenvolver aumento de massa. Entendeu? Aí é empiricamente também, né? Tem um lado científico dele, mas assim é o que eu falo, hipertrofia você não tem só uma forma de você conquistar ela. Tá. Eu falei, você pensar de você do fisiculturista e você pensar também no corredor de 100 metros. O sprinter. Os sprinters são fortes pra caramba. Você pensar, por exemplo, o Zanetti da argola, da prova da argola. Sim. Meu, o cara é um monstro de musculoso. Ele é super hipertrofiado. E eu garanto por você que no treino dele ele não faz 10 barrinhas, descansa 1 minuto. Meu, é volume, só que é força, é um pouquinho mais complexo do que uma receita de bolo. O que eu quero dizer é o seguinte, é um pouco mais complexo do que uma receita de bolo simples, entendeu? Ele vai lá, faz 5 de 5, faz 5 de 5, sabe essa coisa assim, olha, série de 6 a 8 é hipertrofia, de 12 a 15 é resistência e 15 para cima é definição. Não cai nessa porque não é tão simples assim. Entendi. É um pouquinho mais complexo. Mas o resumo você tem que treinar e você tem que ser forte. O resumo é isso. Perfeito. Vamos fechar por aqui. Eu queria que você falasse... Agora a gente vai testar os movimentos. Legal. Aí vocês vão dar um pouco de risada de mim. Eu queria que você fechasse com três coisas que você acha mais importantes para alguém que quer performar melhor na vida. O que você acha de mais importante para a pessoa treinar, para a pessoa aprender? Quais seriam essas... Primeiro, eu acho que você tem metas. Quando você tem uma meta definida, você sabe para onde você tem que ir. Eu vejo que assim, as pessoas querem, mas nem elas direito sabem o que elas querem. Então, as pessoas têm muito metas subjetivas. Todo mundo quer emagrecer, mas a pessoa não sabe quanto, não sabe em quanto tempo, não transforma o desejo em número. E quando você tem um norte, você sabe para onde você tem que seguir. Senão, qualquer paixão te diverte. Você acaba acreditando em qualquer coisa. E o que é medido é melhorado. É melhorado. Você tem como mensurar se o processo está indo no caminho correto ou se não está. Se não está, se está, continua. Se não está, você sabe que você tem que mudar alguma coisa. Segunda dica, praticar. Persistência, insistência. Ninguém fica... É que nem eu falo. Eu gosto muito de artes marciais... Eu adoro artes marciais, eu adoro o conceito de arte marcial e você não pega faixa preta em 3 treinos. Nossa. Você vai ser faixa branca, você vai ganhar o grau na sua faixa branca até você ser faixa azul, depois da faixa azul você vai para roxa, marrom, depois você chega na preta. Tem uma frase que fala que eu não sei se foi o Bruce Lee, quem foi, mas eu tenho mais medo de um cara que treinou um chute 1000 vezes... Exato. Do que treinou 1000 chutes uma vez. Exatamente isso. Exatamente esse conceito. Você só fica bom com o tempo, com a prática, com a repetição, você seguindo na sua meta, mas você visando sempre você. É o que eu falo. O mais importante de tudo é o processo. Não tenha pressa para você atingir seus objetivos. Atinja seus objetivos. E não tenha medo de passar vergonha, né? Porque não tenha medo, faz parte não tenha medo, que eu falo, não tenha medo do fracasso. Tipo, se o seu objetivo é ser forte, é levantar cargas pesadas, para você levantar 40, você precisa levantar 1 quilo. Exatamente. Certo? Então, tudo é parte de um processo. Se você tem isso na cabeça, a chance de você chegar no sucesso é muito grande. Ninguém é frango aqui, né? Não existe o frango. Exatamente. Não existe o frango. Não existe o frango. Existe cada um no próprio processo de crescimento ali. E a terceira, eu acho que a terceira seria as pessoas assim, realmente, não tenham pressa. Não tenham pressa em atingir seus objetivos. Sejam consistentes. Curtam a jornada. Exato. Perfeito. Curta a jornada. Você vai crescer na jornada. Você não vai crescer. Quando você chegar no objetivo final, é que nem eu falo, o seu objetivo final é o seu mérito. Nossa. É o seu mérito. Se você usou atalhos, você não dá valor para o seu mérito. Perfeito. Melhor impossível. É o merecimento. É o merecimento. Eu falo, é meritocracia. Se você treinou e comeu direito, você merece ter o corpo bonito. Agora não bota a carroça na frente dos bois. Se você treinou direitinho, se você foi consistente, se você não teve pressa, se você entendeu que o seu corpo precisa... de cada step é importante para você fazer coisas melhores lá para frente, só nisso daí o seu aprendizado já vai ser gigante e você vai ter a chave para você conquistar tudo que você quiser na sua vida. Não só no corpo, mas para tudo. Isso é amplo, É um conceito amplo, Que no final o treino nada mais é do que uma coisa que você vai aplicar em todas as áreas, a paciência, o processo, a jornada. Exato. Eu falo, o
O que você aprende no treino, você pode multiplicar para qualquer área da sua vida. É que nem fala, da mesma forma que você, antes de você levantar 40 quilos, você precisa levantar 5, se você quer ser rico, você tem que poupar. O processo é o mesmo. É o mesmo. A linha de raciocínio é a mesma. Se você entende como você aplica aqui, você entende como você aplica em todas as áreas da sua vida. Simples. Perfeito. Márcio, muito obrigado, Eu cara. Eu agradeço. Estamos fechando aqui. Para quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode me mandar um e-mail no mfontana03@hotmail.com. E acho que é o canal. Ou me procurar no Facebook. Tá com o Márcio Fontana. Tá, perfeito. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui do podcast. Valeu e até a próxima. A gente vai gravar os videozinhos lá agora. Valeu, galera. Show. Fui. Mojo Já.